Donald Trump cumpre promessa e simplesmente aumenta as tarifas sobre os produtos chineses. E a China reage. Não iria deixar isso em branco. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Empreendedor, no lugar onde nós falamos sobre negócios, empreendedorismo e tudo mais para você entender e gerir melhor a sua empresa. E hoje nós vamos comentar a guerra tarifária. Esse problema que começou com Donald Trump no primeiro governo e agora ele voltou a essa guerra tarifária. E ele não só está fazendo a guerra tarifária com a China, mas já estendeu ao México, Canadá e já falou sobre o Brasil nesse último discurso. Vamos entender o que está acontecendo, principalmente na questão Estados Unidos e China, porque querendo ou não vai ser um repeteco do que pode acontecer aqui no Brasil. Eu separei essa matéria da UOL para a gente fazer alguns comentários a respeito. Tá lá. China pede que Estados Unidos parem de politizar questões comerciais e defende o diálogo. Ora, aqui a gente já começa a perceber que a China entende o quão é prejudicial isso para ela. Aqui eu vou relatar por quê. Para que você entenda, hoje a China vive basicamente de exportação. Por quê? Querendo ou não, o comércio interno dela ainda não atinge a China como um todo. Só para você ter uma ideia, a China tem mais de praticamente 1,5 bilhão de população. Apenas uns 300 milhões estão realmente na economia moderna. Os outros 1,2 bilhão ainda vivem na pobreza. Para se ter uma ideia, esses 300 milhões, que é praticamente um Estados Unidos inteiro, tem uma renda per capita praticamente como um europeu. Porém, os outros 1,2 bilhão têm uma renda per capita de 6 mil, de um nigeriano. Então, há uma discrepância muito grande. Então, parece que a China tem um mercado interno grande. Não tem, porque as pessoas não têm dinheiro para consumir. E vamos lembrar outra coisa, se movimentar dentro da China é muito complicado. Vou dar uma informação para você que não sabe. Você sendo chinês, você não consegue mudar de cidade. Você tem que ter autorização do Estado. Você tem que ter um emprego, você tem que ter ou estudar numa faculdade, ou você ter comprado um imóvel. E mesmo assim, com tudo isso, você às vezes vai demorar 1 ano, 1 ano e meio para conseguir se mudar. Então não é fácil você mudar de uma cidade para outra. As cidades lá são classificadas em 5 níveis. Então até para você mudar de uma cidade de um nível menor para um nível maior, é mais complicado ainda. Então essa mobilidade é muito controlada. Então a riqueza chinesa ela está praticamente ali nos grandes centros, perto ali do litoral, onde estão as grandes capitais, as grandes cidades, onde estão os grandes centros industriais de exportação. O resto do país ainda tem muito problema, ainda sofre muito com a questão financeira. Então, a guerra tarifária, ela prejudica a China. Por que prejudica bastante a China? Porque a China vive de exportação. E, querendo ou não, os Estados Unidos é o maior mercado que a China vende. Então, se ela sofrer uma tarifa sobre isso e diminuir as vendas para os Estados Unidos, a China pode ter um problema complicado. Porque, vamos lembrar, grande parte do dinheiro arrecadado com exportação da China, ele vem muitas vezes para onde? Em alimento. Você precisa comprar alimento. Você tem 1,5 bilhão de população para sustentar. E vamos lembrar lá, 1,2 bilhão não ganha o suficiente nem para comer. O Estado precisa facilitar isso como um todo. Então, continuando aqui na matéria, tá lá, mais um capítulo da guerra comercial entre Washington e Pequim. A China disse nessa quinta-feira que se opõe totalmente ao aumento de tarifa de seus produtos dos Estados Unidos e pediu diálogo com as autoridades americanas. O governo chinês revelou uma série de medidas de retaliação à política comercial. Então, obviamente, a China, como uma grande potência e querendo se impor no mundo, ela não pode sofrer uma tarifação e ficar quieta. Ela vai o quê? Ela vai revidar. Mas, ao mesmo tempo que ela vai revidar, ela já disse o quê? Eu quero dialogar. Porque quem quer sentar para dialogar é porque normalmente não quer brigar, porque sabe que vai perder a batalha. Quem sabe que vai ganhar uma guerra de forma fácil e simples, simplesmente não senta para negociar, vai lá e massacra o inimigo, como é a questão de Donald Trump com a China. Donald Trump sabe que a China está se despontando no mundo como uma superpotência, e o americano quer o quê? Simplesmente barrar esse crescimento. Ele vai fazer de tudo para prejudicar a China. Porque ele é mauzinho? Não. País não tem amigo, país tem interesse. E, obviamente, os Estados Unidos quer ser
ainda o primeiro do mundo, ele tem esse interesse. Então qualquer um que possa ameaçar essa posição é um inimigo velado direto. E é isso que o Donald Trump está fazendo. Então a China expressa profunda insatisfação e se opõe totalmente às medidas dos Estados Unidos. Claro que se opõe, porque ela sabe que ela é a maior prejudicada. Que a China hoje, querendo ou não, ela é a base fabril do mundo, ela exporta muita coisa, porque o custo de fabricação é barato na China. Então muitas empresas, muitas indústrias migraram do mundo para a China. Você tem um custo de energia barato, você tem um custo de transporte barato, você tem um custo de mão de obra barato, o que faz com que o produto final seja muito mais barato. E mesmo você tendo que pagar o frete, mesmo você tendo que pagar taxa aduaneira, mesmo que você tenha que pagar taxa de importação, às vezes é muito mais barato você vir um produto chinês do que você comprar, às vezes, um aqui no Brasil. Sem contar que aqui no Brasil nós temos N impostos que sufocam todo industrial. Seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande. Os impostos, a carga tributária, o chamado custo Brasil, é muito pesado. E a China sabe disso. Por isso que ela exporta muito. Ela tem um custo barato de fabricação. E ela está preocupada com isso, porque ela sabe que mesmo mantendo um custo baixo, se ela começar a sofrer tarifas, o que vai ocorrer? O produto dela para de ser competitivo, ela começa a abrir outros mercados. Sim, pode ser uma possibilidade boa para o Brasil? Pode ser uma possibilidade boa para o Brasil. Vamos lembrar que o americano é simplesmente o país que mais compra produto manufaturado do Brasil. Ah, professor, mas a China é o nosso maior parceiro comercial. Sim, mas ela compra o quê? Minério de ferro. Ela compra alimento, ela pega lá da indústria primária. Já o americano não, já pega o produto industrializado, com um valor agregado muito maior, gera muito mais emprego. É muito melhor você vender o produto manufaturado do que você vender a matéria-prima, porque o valor agregado é muito maior. Então, isso pode ser interessante para o Brasil, mas, nesse último discurso do Donald Trump, ele já alertou o Brasil quanto à questão da tarifação que tem sobre os produtos americanos. Para quem não sabe, o Brasil hoje é um país que maior tem taxas de importação sobre produtos. Ora, o próprio Lula falou que o Brasil e os Estados Unidos têm que ficar equivalente na taxação. Foi uma idiotice. Se o Brasil tem a maior taxa, ele está dizendo para o Donald Trump que, pode taxar sim, você tem toda a razão, os nossos impostos são muito altos. E se isso acontecer, o produto brasileiro vai perder competitividade no solo americano, o que prejudica o Brasil. Ora, enquanto essas tarifas estão só lá batendo na China, começando a bater na Europa, está batendo no Canadá, está batendo no México, para o Brasil tá bom, mas é bom o Brasil simplesmente melhorar o relacionamento com o Donald Trump, porque senão pode sobrar para a gente aqui também. E aí é importante você que tem o seu comércio, sua indústria, o seu negócio, começar a ter uma noção do que pode acontecer na economia do Brasil. Apesar do PIB estar subindo, está positivo. Eu já fiz em vídeo anterior mostrando que a indústria no último trimestre de 2024 teve queda. As vendas projetadas para 2025 pela Associação de Shoppings no varejo deve cair. Então tudo está indicando que nós podemos passar por 2025 com problemas. A inflação dos alimentos já bateu, todo mundo já viu. Não tem como mais tentar esconder. O governo está tentando tomar medidas para segurar. Pouco provável que isso aconteça, porque quem mais gera inflação é o próprio governo, com o descontrole do déficit dele. Então nós vamos passar um 2025 numa situação não muito boa. E se ainda houver uma tarifação sobre os nossos produtos vinda dos Estados Unidos, nós podemos sofrer um pouco mais do que o esperado para 2025. Então você ir com a sua fábrica, com o seu comércio, com a sua prestação de serviço, comece a ter um melhor entendimento de gestão. Olhe o seu fluxo de caixa, entenda como ele funciona, entenda como é que você precifica o seu produto, entenda como é que você melhora a sua equipe de venda, como é que você faz um melhor link com o seu cliente, entenda melhor gerenciar o seu negócio. Ora, vai dizer, pô, professor, isso custa caro, tem cursos caros para fazer isso, eu não tenho tempo. Primeiro, vamos lá. Aqui na internet, muita gente presta essas informações de graça. Ora, e se você não tem tempo para aprender a gerir o seu negócio, você realmente está fadado ao fracasso. Então, você nem deveria continuar a fazer o seu negócio. Se você não pretende simplesmente ter um plano de negócio, progredir, delimitar metas, tentar evoluir, tentar melhorar, você está fadado ao fracasso. Mesmo que você faça hoje tudo muito bom, daqui a 10 anos, o tudo muito bom hoje vai ser pouco. Haja visto o que aconteceu no ano 2000, em 1980, em 1960. Imagina
Vamos lá, se você tivesse em 1980 e dissesse, não, minha empresa está bem gerida, eu vou continuar gerindo do jeito que está. Ia chegar no ano 2000, 2010, você estava falido. Aconteceu isso com muitas empresas. As empresas que não se modificam, não se adaptam, não melhoram, não aprendem, elas simplesmente ficam estagnadas no tempo e estão fadadas ao fracasso. Se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele que eu ficaria muito grato. Se você quer fazer uma sugestão, um comentário, coloca aqui embaixo ou mesmo uma crítica, que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E se inscreve no canal para que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.